Olá, comunidade da TV 247. Estamos iniciando o programa Mais à Esquerda, que procura aí fomentar o vosso pensamento crítico, marxista aos finais de domingo, que entendemos ser uma tarefa fundamental que a gente possa ter como horizonte a transformação do Brasil numa via socialista. Esse programa é em parceria com a TV Boitempo também, então com a editora Boitempo. Estamos procurando aqui, sempre que sai um livro novo lá, a gente lançar para que a nossa comunidade tenha acesso, possa saber o que está sendo escrito, publicado, e também, fundamentalmente, ler essas obras, porque não há outra forma, ainda não encontraram outra forma de que nós possamos aumentar nossa capacidade de reflexão, que não seja por meio do estudo e do estudo sistemático. Eu gosto de acentuar isso. Então, sem mais delongas, no quadro de hoje, Livros para a Revolução, estamos com o professor Fábio Querido, que é professor da Unicamp, ele vai poder se auto-apresentar logo a seguir. E, antes de mais, agradeço a sua disponibilidade, está aqui gravando conosco, para divulgar o seu novo livro, e abro espaço, o microfone aberto para dar uma saudação inicial e auto-apresentação. Boa noite, obrigado, Carlos. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu queria começar agradecendo o convite. É um prazer estar aqui com os companheiros da TV 247, do Mais Esquerda. Então, queria começar agradecendo. Bom, eu sou o Fábio Querido, como o Carlos falou, sou professor livre-docente da Unicamp, sou professor lá desde 2017. Enfim, estou aqui para a gente ter essa conversa sobre o livro que eu acabei de lançar, Lugar Periférico, Ideias Modernas, aos intelectuais paulistas, as batatas. Já deu. Professor, então, olha, se pudesse contextualizar o livro, eu acho que era importante. Esse livro é fruto da sua livre docência? Contar um pouquinho a história de como surgiu essa obra. Sim. Esse trabalho é uma pesquisa que eu tinha começado a fazer logo depois que eu entrei como professor da Unicamp, a partir de 2017, né? Dei uma série de cursos também na Unicamp, na graduação, na pós-graduação, participei de uma série de debates, ao longo dos quais eu pude ir amadurecendo, né, essa reflexão sobre esse conjunto de intelectuais de São Paulo, sobre os quais a gente vai falar aqui. E, finalmente, em 2022, no final de 2022, eu pude transformar toda essa reflexão, essa pesquisa, num livro, numa tese de livre-docência que foi defendida na área de Sociologia da Cultura, lá na Unicamp, e que depois, graças à acolhida da Boitempo, a quem, evidentemente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, que é enorme, de publicar um livro por essa editora tão importante, graças à Boitempo, portanto, o livro foi publicado agora em outubro no Brasil. Então, é mais ou menos essa a história. Então, um livro cuja origem, a gente pode dizer assim, foi uma tese de livre-docência, né? Um trabalho que foi construído sob certas premissas acadêmicas, mas como a gente vai poder discutir, tem uma série de consequências intelectuais e políticas fundamentais, e, no limite, é esse um pouco o horizonte do livro também, é fazer um balanço desse conjunto de intelectuais a partir de hoje, né? A partir do nosso presente. É para isso, como o Carlos colocou na apresentação dele, porque é para isso que a gente estuda, para isso a importância do estudo, da reflexão, não é? Resgatar as reflexões que foram feitas no passado, para que elas nos ajudem, a favor ou contra elas, não é? Aí depende de cada um, não é isso que está em questão, mas como esses debates do passado sobre o Brasil, de uma certa maneira, nos ajudam a entender alguns dos impasses que a gente tem hoje, impasses do Brasil propriamente dito, e das nossas formas de tentar compreender o que a gente tem vivido, que não é fácil, né? A gente faz esse trabalho, vocês fazem esse trabalho cotidianamente para tentar um pouco dar conta do que a gente vem passando. Muita coisa a gente tem instrumentos para conseguir lidar, outras a gente tem que construir. Para lidar com outras, a gente tem que construir novos instrumentos, não é? E um pouco esse é o trabalho. Então, a tese e o livro tem essa inclinação acadêmica, evidentemente foi pensada nesse contexto, mas com uma perspectiva muito mais ampla, e uma perspectiva fundada no presente, que é o tempo por excelência da política, né? Então, uma discussão sobre o passado, sobre autores que pensaram o Brasil no passado, que, espero eu, possa
nos ajudar um pouco a entender o presente. Não é claro que não entender de forma definitiva, mas nos dá instrumentos para a gente tentar dar conta da nossa experiência histórica do presente. Professor Fábio, eu queria, antes de entrar no que é o lugar periférico, as ideias modernas, todo o debate aqui, eu acho que é muito importante para aproximar o nosso público, penso eu, que explicar um pouco que, no fundo, discutir isso é discutir um pouco a história da USP. Então, se eu pudesse contextualizar como a USP surge, para que ela surge, o contexto político do Brasil também, acho que é interessante para o nosso público se aproximar um pouco mais. Sim, maravilha. Você tem total razão, né? O que é essa história toda que vai se desdobrar, e isso é um pouco um paradoxo, não é? Vai se desdobrar num grupo, inicialmente de jovens professores e jovens alunos que vão se tornar, vão começar a ler Marx e vão, de uma certa maneira, aderir ao marxismo, isso a partir do final dos anos 50, né? Mas a origem dessa história, vamos dizer assim, a origem institucional, está na formação da Universidade de São Paulo, lá no início dos anos 30. Não é? E foi uma formação pensada pelas elites, e não por qualquer elite, mas talvez pela elite até hoje mais reacionária que a gente tem no Brasil, ou pelo menos uma parte dela, uma fração dela, ou que está, pelo menos, entre as mais reacionárias, que é a elite paulista. A elite paulista que tinha sido derrotada politicamente em 1930, não é? Vale lembrar. Então, de uma certa maneira, a criação de uma universidade como a Universidade de São Paulo foi uma resposta simbólica, cultural, por assim dizer, a essa derrota política de 1930. Não é? É como se os arquitetos da USP, dentre os quais estava a família Mesquita, proprietária do Estado de São Paulo, o Estadão, o jornal por excelência da elite paulista, ainda que a Folha de São Paulo, por vezes, tente brigar pelo posto, mas o Estadão é, digamos assim, o jornal clássico da elite paulista, sobretudo da elite agrária, não é? A família Mesquita, então, pensou a construção dessa universidade estadual, ou seja, uma universidade do Estado de São Paulo, que seria uma universidade moderna, não é? Pensada em padrões europeus, né? Um padrão, sobretudo, alemão, mas que, na época, já vinha sido integrado pela França, ou seja, uma universidade que juntasse ensino e pesquisa, um pouco como são as universidades públicas brasileiras hoje. Essa herança teve desdobramentos, e bons desdobramentos, eu diria, nesse sentido, né? Que é pensar uma universidade que os professores e as professoras pudessem trabalhar em tempo integral só na universidade, não é? Ter um tempo para fazer pesquisa. Isso foi importante na época, só que isso foi um projeto político, intelectual dessa elite paulista que tentava um pouco se levantar da derrota política de 1930, não é? Mas que, como eu disse, vai ter desdobramentos que, nas décadas posteriores, desdobramentos que a gente pode dizer democratizantes, digamos assim, não é? Porque é um contexto, com as transformações que vão vir depois de 30, não é? O Brasil estava se modernizando, bem ou mal, a gente pode pontuar os limites dessa modernização, mas o fato que o país estava se transformando, né? Houve um processo de unificação, inclusive cultural, não é? O começo do que a gente pode chamar, do que daria depois no ciclo nacional desenvolvimentista, não é? As origens de uma certa maneira, não é? Então a USP é criada nesse contexto, não é? Num primeiro momento, como ela queria ser uma universidade que os professores, as professoras, sobretudo professores nessa época, não é? Homens, que com dedicação integral, que precisariam ser doutores, ter formação de doutorado, num primeiro momento, a ideia foi trazer professores franceses, né, a chamada missão francesa. Então, trouxeram alguns professores, jovens professores franceses, que ficaram aqui, por exemplo, o antropólogo Lévi-Strauss, o historiador Fernand Braudel e outros, não é, autores depois, sobretudo depois, se tornariam célebres na França, não é, que vieram para o Brasil para construir, digamos assim, essa perspectiva bastante elitizada. Não por acaso os cursos eram em francês, evidentemente, mas com o tempo foram se formando brasileiros, professores brasileiros, né? Nas ciências sociais, por exemplo, não é, a grande expressão desse processo, e isso ilustra um pouco o que eu disse quando eu falei de uma certa democratização, não é o Florestan Fernandes. Né? O Florestan Fernandes, que era filho de uma empregada doméstica, não é? E que teve
a oportunidade, claro, ele era muito mais uma exceção na época, mas a oportunidade de se tornar estudante, depois com muito custo, né, tendo que conquistar aquilo que seus colegas tinham desde berço, vamos dizer assim, no capital cultural, né, que já era ensinado, porque já vinham de famílias de uma elite cultural, né, o Florestan, ao contrário, teve que aprender inglês sozinho, aprender francês praticamente sozinho, quer dizer, tirar o atraso, vamos dizer assim, para depois se tornar, a partir dos anos 50, sobretudo, o principal professor da casa, o mais importante, o mais conhecido. Não é? Então, e aí vai ser nesse contexto também que vai começar a história que eu conto no livro, né? Sobretudo com alguns alunos do Florestan, que se tornariam jovens professores assistentes dele, que vão começar a ler Marx e a integrar o Marx para pensar o Brasil. Mas então é interessante esse movimento, não é, de como e isso marca um pouco como a história, muitas vezes as consequências são imprevisíveis, né? Porque um projeto que foi um projeto da elite paulista, né, derrotado em 1930, um projeto pensado para a formação de camadas dessa elite, não é, que vai ter um potencial democratizador nessa figura do Florestan Fernandes, né, uma figura plebeia para a época, e que depois, a partir daí, vai ter também desdobramentos de esquerda, a gente pode dizer, que vão ter importância para o bem ou para o mal no debate político, intelectual e, sobretudo, também político brasileiro nas décadas seguintes. Não é? Então, é interessante mesmo a gente retomar a origem de toda essa história. Professor, eu queria poder agora adentrar ao famoso seminário, que aí historicamente fica-se toda uma hegemonia paulistana do ponto de vista de historiografia, toda uma escola em que cria uma certa dimensão mitológica de seminário, ou seja, é o único lugar que estudou Marx no Brasil foi lá. A gente sabe que no Nordeste há um processo de estudo Marx bem um bocado antes. Então, se puder contar o que é esse seminário Marx, dar mais detalhes, que o pessoal também saber quem eram as figuras que estavam ali, que vão ter muita importância na nossa história política recente. Uhum. Você tem razão. Há uma mitologia em torno desse grupo, né? De uma certa maneira, como a gente vai ver, como leitor e leitora que puder ler o livro também vai perceber, de uma certa maneira eu levo a sério essa mitologia, digamos assim. Como é que ela foi construída? Né? A que fins ela serviu? Um pouco a ideia é essa. Porque, de fato, o fato de que muitos desses intelectuais que participaram tenham depois assumido postos importantes na vida política e intelectual brasileira nas décadas seguintes, também serviu para reforçar essa mitologia em torno desse grupo. Então, o que é esse famoso seminário do Capital? Né? Muitas vezes mitificado, como você falou, por essa hegemonia paulista que virá depois. Não é? Inicialmente, era uma coisa bastante despretensiosa. Uma das figuras importantes dessa história foi um filósofo, José Arthur Gianotti, faleceu há poucos anos. O José Arthur Gianotti, que já era um jovem professor da Faculdade de Filosofia na USP, passou um tempo na França, não é? E lá ele frequentou um grupo muito importante, aliás, um grupo de esquerda chamado Socialismo Barbário, não é? Cujas duas figuras mais conhecidas eram o Cornelius Castoriadis, um grego radicado na França, e o Claude Lefort. E, a partir dessa experiência do socialismo ao barbárie e também dos estudos acadêmicos que ele fez na França, sobretudo do aprendizado que ele fez de dois autores franceses da filosofia francesa, Martial Guerreau e o Victor Goldschmidt, o José Gianotti, quando volta ao Brasil, tem a ideia de formar um grupo de estudos, não é nada mais que isso no primeiro momento, para estudar o Capital do Marx. E, se possível, em alemão. Então, tinha também essa pretensão de fundar uma legitimidade numa leitura do original. Então, eles formam esse grupo, Gianotti, na filosofia, o Fernando Henrique Cardoso, que na época era sociólogo, o Ottaviani, também sociólogo, ambos alunos do Florestan Fernandes, a Ruth Cardoso, que já era companheira do Fernando Henrique Cardoso, e eles convidam também alguns alunos, não é? Jovens alunos, e, sobretudo, os alunos eles vão convidar aqueles que falavam alemão por causa de suas origens. Por exemplo, depois de se tornar economista, Paul Singer, né, que era um judeu austríaco. Outros dois judeus austríacos são convidados, o Michel Louvi, que depois vai fazer carreira na França, e o Roberto Schwarz, que é um personagem importante também
dessa história. Então, era um grupo que se reunia a cada 15 dias, aos sábados, na casa de um deles, não é, para ler o Marx, e inicialmente ler o Capital do Marx. Não é? Em alguns momentos, eles integravam alguns outros autores, como Lukács, História e Consciência de Classe, tinha acabado de ser traduzido em francês, e também o texto do Sartre, a Crítica da Razão Dialética, também tinha sido publicado na mesma época. Mas o fundamental era ler o Marx. O que acontece é que, no decorrer desse processo, sobretudo os sociólogos dessa história, especialmente o Fernando Henrique Cardoso e o Ottaviani, estavam fazendo as suas pesquisas na área de sociologia, né? Suas teses de doutorado, que vão ser defendidas ambas em 61, né? 61 para 62, acho que no caso do Ottaviani. E nesse processo, eram teses sobre aspectos do Brasil. A tese do Fernando Henrique vai ser sobre capitalismo e escravidão no Brasil meridional, sobretudo no Rio Grande do Sul. Quer dizer, aí é uma tese sobre o Brasil no século XIX. Não é? Então, nesse processo, esses autores vão começar a integrar essa reflexão que eles faziam, que era mais despretensiosa, sobre o Marx, nas suas pesquisas sobre o Brasil. Então, eles vão trazer o Marx para a sociologia que eles aprendiam com o Florestan Fernandes. Florestan, que é bom lembrar, já conhecia bastante o Marx, mas que naquele momento ainda era o momento em que ele tentava combinar várias abordagens. Não é? É antes do processo de radicalização intelectual e política que o Florestan vai ter, sobretudo depois do golpe de 64. Então, vão ser os alunos do Florestan que vão integrar o Marx e o marxismo não como mais uma teoria, como era o Weber ou Durkheim ou outras vertentes, mas como a melhor teoria e o melhor método para entender um país como o Brasil, que era uma ex-colônia, se tornou independente, mas mantendo a sua estrutura socioeconômica colonial e assim por diante. Então, esse encontro de uma filosofia com o Gianotti, com o marxismo e com a sociologia acadêmica da USP, vai gerar uma reflexão mais ou menos original sobre o Brasil, que se inicia nos anos 60. Mais ou menos original em que sentido? Nesse momento, vale lembrar, a gente estava no ciclo que a gente pode chamar do nacional desenvolvimentismo. Não é aquilo que depois o Francisco de Oliveira vai chamar da razão dualista. O Francisco de Oliveira, que nessa época era um discípulo do Celso Furtado. Não é? Quando ele fala da razão dualista, é um pouco um acerto de contas com o seu mestre, do qual, aliás, ele nunca vai negar a importância. Pelo contrário. Né? Então, esses autores, eles constroem uma visão sobre o Brasil que, de alguma maneira, entrava em conflito com essa perspectiva nacional desenvolvimentista, no sentido de que eles enfatizavam, por exemplo, o Fernando Henrique, quando ele fala de capitalismo e escravidão, ele vai dizer que no Brasil, a formação social brasileira se deu de tal maneira que não há uma contradição entre capitalismo e escravidão. Ao contrário, eles se entrelaçam. Eles respondem, de alguma maneira, uns às necessidades do outro. E isso, de alguma maneira, ia contra a perspectiva de que existiria, por exemplo, aí já no século XX, uma burguesia mais nacionalista, uma burguesia mais progressista, com a qual a gente pudesse contar para levar adiante um processo de desenvolvimento nacional, como pensava o Celso Furtado. De uma certa maneira, o golpe vai interromper essa esperança política. Então, o seminário, nesse momento, esse pequeno grupo despretensioso, vai gerar esses efeitos também não previstos, que são muito interessantes. Agora, acho que seria interessante, professor, se daria para, já que apontou aí qual é o fronte da crítica, falar um pouco daí, quem são os representantes? O Celso Furtado ligado ao Monte Cepalino, o ISEB, então, o próprio PCB, enquanto estratégia política do etapismo, certo? Sobre isso. Então, se puder contextualizar onde estavam esses debates e para explicar esse confronto aí. É muito interessante, porque vocês vejam, né? A gente está aqui falando de um pequeno grupo de acadêmicos. O Fernando Henrique chegou a ser do Partido Comunista, mas não tinha um engajamento, foi por pouco tempo, ao que parece. Não é, nenhum deles tinha, fora o Michel Louvi e o Paul Singer, que participavam, militavam na época num pequeno grupo luxemburguista chamado Liga Socialista Independente, e o Roberto Schwarz, que tinha ligações com a esquerda do Partido Socialista brasileiro na época, junto com o Antônio Cândido. A maioria deles não tinha
um engajamento político. Mas o debate do qual eles vão acabar participando é um debate eminentemente político. Então, o que a gente tinha no Brasil na época, do ponto de vista da reflexão intelectual e política? A gente tinha, como você mencionou, a CEPAL na América Latina, Celso Furtado, o grande representante, talvez, da CEPAL, de uma forma geral, e no Brasil, especialmente, né, como o Chico de Oliveira brinca, nos anos 50, todos éramos furtadianos, quer dizer, tamanho um certo exagero, mas que dá uma dimensão da importância que a figura do Celso Furtado teve nos anos 50 e 60 no Brasil, na medida em que ele conseguiu condensar em um projeto de desenvolvimento nacional que também estava presente em outras instituições, como você mencionou, no ISEB, claro que de formas diferentes, né? O ISEB era muito heterogêneo, tinham autores com as suas especificidades, mas a gente pode dizer que a maioria deles tinha ali uma perspectiva de um projeto de desenvolvimento nacional. O Guerreiro Ramos, por exemplo, autor muito importante, vai entrar num debate com o Roger Bastide, com o Florestan Fernandes, com a sociologia da USP, inclusive no sentido de qual o papel da sociologia nesse processo de desenvolvimento nacional. Ele vai fustigar, vai provocar o Florestan Fernandes por dizer, olha, vocês têm uma sociologia moderna, científica, mas vocês estão num país que é subdesenvolvido, que tem traços do atraso, que tem problemas que a gente precisa resolver. Então há um desajuste aí, essa sociologia não cola diante desse país. Então há necessidade, vai dizer o Guerreiro Ramos, de uma sociologia nacional, uma sociologia que leve em conta os problemas específicos do Brasil e, em especial, dos problemas que entravam o processo de desenvolvimento que é necessário para que o Brasil se torne uma nação no sentido forte do termo, não é? E também, como você mencionou, o Partido Comunista, não é? O Partido Comunista, que na época acho que já tinha trocado de nome para o Partido Comunista Brasileiro, que na época, e sobretudo a partir de 58, com a Declaração de Março, também vai nutrir uma perspectiva de um desenvolvimento nacional. Evidentemente que o Partido Comunista tinha um horizonte socialista, não é? Mas a questão que se colocava era, naquele contexto, no Brasil ainda, com resquícios, digamos, do nosso passado a serem superados, a tarefa política que se colocava no plano mais imediato, vamos dizer assim, era a tarefa de levar adiante um projeto de desenvolvimento nacional, que permitiria, inclusive, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e o desenvolvimento das bases que poderiam permitir, mais adiante, a luta pelo socialismo. Então, você veja que CEPAL, ISEB, não é? E o Partido Comunista, a despeito das diferenças e da diversidade interna e entre eles, mas todos eles ali nesse contexto dos anos 50, início dos 60, coincidiam, convergiam nessa perspectiva de que era preciso no Brasil, não é, levar adiante, levar a cabo um projeto de desenvolvimento nacional. E quase todos eles também coincidiam que nesse projeto, para levar adiante esse projeto, era necessário alguma aliança com frações, com setores da burguesia brasileira, né? Da burguesia que não seria, sobretudo da burguesia industrial, também da pequena burguesia, setores que poderiam nutrir, alimentar interesses diferentes daqueles da burguesia mais associada ao capitalismo internacional, associada ao imperialismo, a burguesia latifundiária, que aí já eram frações da burguesia que queriam manter o status quo do Brasil subdesenvolvido, atrasado e assim por diante. Esses intelectuais de São Paulo, eles vão, de uma certa maneira, num primeiro momento em trabalhos acadêmicos, contestar essa visão. Não é? O Fernando Henrique, num primeiro momento, destacando que no Brasil, ou seja, capitalismo e escravidão, aquilo que é visto como moderno e como atraso, arcaico, não são contraditórios, mas, pelo contrário, estão dialeticamente vinculados, ele já estava, de uma certa maneira, apontando que esse é o DNA do nosso capitalismo. Talvez, então, um projeto de desenvolvimento capitalista nacional para o Brasil, dado a maneira como a gente veio ao mundo, digamos assim, não era um projeto político viável. Só que depois, 2 anos depois, ele vai escrever uma tese de livre docência
que ele vai entrevistar os industriais, que é a tese chamada O Empresariado Industrial e Desenvolvimento no Brasil, que ele vai fazer uma pesquisa, então, junto à burguesia industrial, digamos assim, o empresariado industrial, como ele chama, e vai chegar à conclusão de que essa burguesia, que seria a fração mais progressista, né, a fração que ainda teria uma perspectiva de nação, um projeto de nação mínimo, vamos dizer assim, que, no fundo, ela não acalentava no plano ideológico, vamos dizer assim, essa perspectiva. Ela não tinha essa perspectiva do plano ideológico político. Mesmo que, com isso, ela acabasse indo contra alguns dos seus próprios interesses, porque muitas vezes seria interessante para a burguesia industrial um processo de industrialização, de substituição das importações, de criação de um mercado interno, como queria, por exemplo, o Celso Furtado. Não é? Mas o Fernando Henrique vai dizer, olha, essa burguesia nacional, industrial, mais progressista, com a qual a gente poderia fazer uma aliança visando o desenvolvimento nacional, ela não aparece nas minhas pesquisas. Quer dizer, as minhas pesquisas me levaram à conclusão de que, politicamente, infelizmente, a burguesia mais nacional, mais progressista, está subordinada à burguesia vinculada, associada aos interesses do capitalismo estrangeiro. Então, o grande, digamos, o que vai alçar esses intelectuais, que eram desconhecidos na época, que vai começar a colocar eles no debate público, vai ser um pouco o modo como eles começaram a desafiar essas teses, que eram as teses mais hegemônicas. E que é bom lembrar que hoje é muito fácil a gente dizer o Celso Furtado estava errado, o golpe mostrou como ele estava errado, mas naquele contexto esse era o debate que estava colocado para todo mundo, mesmo para quem estava pensando o socialismo. Então, vale também a gente contextualizar isso, né? Como é que esse grupo acadêmico acabou entrando no debate público, no debate político brasileiro, e como esse grupo depois vai colher os frutos disso, sobretudo na década de 70, que aí eles vão deixar de ser minoritários e se tornar cada vez mais centrais no debate intelectual e político brasileiro. Professor Fábio, eu queria que você pudesse nos apontar, já deu essa pincelada, que aí juntar duas perguntas aqui, porque o nosso tempo tá indo, porque a conversa é boa, a exposição, então o tempo vai indo, mas e para poder responder com mais calma, porque essa pergunta para mim, e posso lhe dizer assim, tem dois autores que, para mim, são intérpretes do Brasil, que são fundamentais, um é o Mauro Marini e a Vânia Bobirra, nessa escola, e o outro é o Clóvis Moura. Então, para mim, são dois autores que eu tenho, e servia do Milton Santos, né, mas para mim são autores assim, charneiras. Eu queria que pudesse falar dessa dimensão da modernização conservadora, enquanto uma categoria explicativa, que o senhor já apontou aí um bocadinho para trás, e quais são as querelas que essa virada, digamos assim, que tem o Fernando Henrique Cardoso, de interpretar um tipo de dependência, no qual são consequências políticas e referenciais teóricos, diríamos, distintos do Rui Mauro Marini, como que isso se enquadra na própria leitura do Brasil, na formação social brasileira? Porque eu acho que isso é muito decisivo para nós entender hoje esse impasse, como o professor disse, que nós estamos a viver hoje. Sem dúvida. Não, esse debate é muito interessante. Aliás, foi muito interessante você ter citado a figura do Clóvis Moura, que, de fato, é um autor fundamental para a gente entender o Brasil, um autor que fica fora do livro, infelizmente, enfim, pelo o escopo, mas ele é um autor que todo o debate que perpassa o livro, ele consegue refletir e dar respostas muitas vezes interessantes e muitas vezes muito mais interessantes do que os autores tratados no livro. Então fica aqui também a homenagem intelectual e política a essa figura tão importante. Esse debate da dependência ele vai ser fundamental, não é? E, sobretudo, na maneira como ele vai opor, não é, a vertente da dependência que vai sair do Seminário do Capital, de novo com essa figura que acaba sendo central nessa história toda, para o bem e, sobretudo, pelo que veio depois para o mal, que é o Fernando Henrique Cardoso, né? A maneira como ele vai colocar o Fernando Henrique Cardoso, sobretudo a partir do final da década de 60 e na década de 70, de um lado, e de outro, esses autores da chamada TMD, né, a teoria marxista da dependência, que você mencionou, o Rui Mauro Marini,
a Vânia Bambirra, entre Teotônio dos Santos, entre outros. Não é que vale lembrar, nesse período, passaram a maior parte do tempo exilados no México, na década de 70, né? O que também vai pontuar essas divergências com eles, que inclusive vão aparecer em 2 artigos publicados em 1978 na Revista de Sociologia do México. E o SEBRAP, a revista do SEBRAP, não publicou o texto do Rui Mauro Marini aqui, o que é uma coisa também bastante esclarecedora, de alguma maneira, do Fernando Henrique, da postura, em alguns momentos, do Fernando Henrique Cardoso. Né? O Fernando Henrique Cardoso, o que é significativo da perspectiva dele da dependência, é que ele, embora faça, e isso o Rui Mauro Marini vai apontar com muita pertinência, embora ele parta, vamos dizer assim, de uma perspectiva que a gente pode dizer que é marxista, ainda que a gente possa fazer uma crítica, como faz o Rui Mauro, ao tipo de marxismo do Fernando Henrique, mas ele tenha como ponto, embora ele tenha como ponto de partida o marxismo, ele também está num debate, não é? Ou melhor, ele está num quadro de debate, um quadro conceitual, intelectual e político, a gente pode dizer assim, que era o quadro da CEPAL. Ele faz uma reflexão que não é cepalina, não é furtadiana, mas a própria maneira como ele distingue centro e periferia vem da reflexão do Celso Furtado, do Raul Prebisch, argentino, também muito importante na CEPAL. Não é? O que a inovação do Fernando Henrique vai, com a dependência, vai mostrar que a ideia de dependência era algo mais do que a ideia de subdesenvolvimento. Ou ele vai pontuar nesse processo a necessidade de pensar os países dependentes no contexto daquilo que a gente pode chamar, o Trotsky chamou, por exemplo, de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Não é? Só que o que o Rui Mauro Marini vai apontar lá nesse artigo, nesse debate, na segunda metade da década de 70, que, no fundo, o Fernando Henrique ainda está preso quando ele vai mostrar que o que distingue, o que faz com que o centro seja centro e a periferia seja periferia, é a deterioração dos termos de troca do comércio mundial. Ao dizer isso, ao afirmar isso, o Fernando Henrique ainda estaria numa perspectiva muito vinculada à perspectiva da CEPAL. E o que vai dizer o Rui Mauro Marini? O que falta na perspectiva do Fernando Henrique é uma verdadeira teoria da dependência, uma teoria intermediária, como vai chamar o Rui Mauro Marini, que seja capaz de entender não só a deterioração dos termos de troca, mas como esse processo se dá na produção. Não só na produção, mas como ele se inicia na produção. E aí o que vai dizer o Rui Mauro Marini? O que explica o processo, o fato de que países como o Brasil sejam dependentes, é o intercâmbio desigual que começa na produção e num processo de transferência de valor que se dá na produção. Quer dizer, por que transferência de valor? Há uma superexploração do trabalho nos países dependentes, que é uma forma das burguesias dependentes compensar aquilo que elas precisam alocar para fora para as burguesias centrais. Não é? Então, esse mecanismo, fundado na forma como, na própria produção do valor mais interna, mas também na forma como esse valor circula nos circuitos do capitalismo internacional, esse processo, essa dinâmica que vai fazer com que os países centrais se tornem cada vez mais, ou se mantenham como centrais e os periféricos se mantenham como periféricos. Que aí é, digamos, um processo, uma bola de neve, vamos dizer assim, nos mostra o Rui Mauro Marini, na medida em que a superexploração do trabalho vai levar a um subconsumo, portanto, vai levar a um mercado interno frágil, e, portanto, vai fazer com que se reproduza essa situação de dependência. Qual vai ser a resposta do Fernando Henrique num artigo que ele vai escrever junto com José Serra, chama As Desventuras da Dialética da Dependência? Ele vai acusar o Rui Mauro Marini de recair numa forma de economicismo. Porque ele vai dizer, olha, Rui Mauro, você quer explicar todo esse processo pela transferência de valor, pela produção e o modo como a gente transfere, via superexploração do trabalho, valor para fora. E tudo bem, isso é importante, mas tão importante quanto isso é atentar
para os arranjos sociais e políticos de classe internos ao Brasil e externos também, não é? Que, a partir de decisões políticas, reproduzem essa situação de dependência. Então, é como se o Fernando Henrique e o José Serra estivessem falando. Esse processo ele tem uma dimensão econômica, no que diz respeito ao valor, não é? As leis tendenciais do que é a produção e a circulação de valor num país dependente, mas ele é também reproduzido, digamos assim, ou mais do que isso, ele a dinâmica dele depende da maneira como a luta social e política tá colocada. Não é? Então, o Fernando Henrique, de uma forma muito inteligente e provocadora, ainda que, evidentemente, não digo inteligente, porque isso a gente tem que reconhecer que ele infelizmente, não é? Mas mais injusta, evidentemente, em relação ao Rui Mauro Marini, ele vai dizer, Rui Mauro Marini, você, portanto, você está sendo economicista, catastrofista, porque está dizendo que o capitalismo brasileiro vai ser sempre essa, digamos, a reprodução desse desastre, não é? Quando, na verdade, há algumas possibilidades de desenvolvimento, mesmo que seja dependente, não é? E sendo catastrofista e economicista, você minimiza o papel da luta de classes, que, evidentemente, não é o que o Rui Mauro faz, mas é como se o Fernando Henrique quer dizer, jogasse para ele, bom, você que diz que é mais marxista do que eu, ou pelo menos que se refere mais a Marx do que eu, porque se refere à teoria do valor de Marx e me acusa de não fazê-lo, e na verdade o Rui Mauro tem razão nesse ponto, mas você minimiza a luta de classes. Não é? O Rui Mauro responde e diz, olha, eu não minimizo a luta de classes, só que a luta de classes não é algo autônomo, não é uma categoria autônoma. Para a gente entender a luta de classes, a gente precisa situar ela na maneira como o capitalismo brasileiro se desenvolve, se produz e se reproduz. Não é? Então, a gente precisa levar em conta o quanto as leis tendenciais da produção, circulação e reprodução ampliada do capital num país dependente, periférico, como chamaria o Fernando Henrique, impacta o modo como a luta de classes se coloca. Não é? E aí ele vai dizer para o Fernando Henrique, você que cai numa espécie de sociologismo, porque autonomiza a dimensão social e política da dimensão propriamente econômica, que diz o Rui Mauro Marini, não é só a economia nesse sentido que você está pensando, Fernando Henrique Cardoso. Como mostrou Marx, a dimensão econômica é muito mais do que isso. Não é? Então, é um debate muito interessante, porque é um debate político por excelência, que tem consequências, como você colocou, Carlos, consequências políticas. Quer dizer, o Fernando Henrique, nesse momento, ele já estava dando um salto. Isso vale ser apontado. Já não era mais o Fernando Henrique lá de 63, que tinha falado que não tinha burguesia nacional, progressista, e que terminou a tese que eu mencionei há pouco, na pergunta anterior, dizendo que a única coisa que restava ao Brasil era ou socialismo ou subcapitalismo. O que, aliás, é parecido com o que o Rui Mauro fala. Aliás, é parecido com o que o Francisco de Oliveira dizia também na crítica à razão dualista. Francisco de Oliveira diz: o Brasil é ou apartheid social ou revolução social. O Fernando Henrique, nesse momento da polêmica com o Rui Mauro, já está no momento em que ele está dizendo: não é bem assim, o Brasil pode se desenvolver, vai ser um desenvolvimento dependente e associado, mas pode ter desenvolvimento, a gente precisa tirar as consequências políticas disso. Aí é nesse momento que ele já está num processo de aproximação com o MDB também, com Ulisses Guimarães, não é? Então ele vai começar a pensar de outra maneira o que é a luta contra a ditadura, não é? Vai começar a pensar já no que vai dar depois, lá em 1988, na formação do PSDB. Então já é um Fernando Henrique com uma outra perspectiva e que o Rui Mauro já está, de uma certa maneira, confrontando ele a partir de uma perspectiva que aí sim era uma perspectiva francamente socialista, né, do Rui Mauro. Era a ideia de que o capitalismo brasileiro ele tem um problema de origem, a gente pode dizer assim, e que, portanto, é preciso lutar
inclusive para resolver os nossos problemas enquanto nação, lutar contra o capitalismo no Brasil. Quer dizer, não há o problema, o Rui Mauro diz isso, e é muito interessante, e nesse ponto, aliás, há até uma convergência com esses autores de São Paulo, com o Roberto Schwartz, sobretudo, ele vai dizer, o nosso problema não é falta de capitalismo, mas é a maneira como a gente se tornou e como a gente é capitalista. Infelizmente, para tristeza nossa, o Mauro Marinho estava correto, né? Quando o professor estava a relatar aqui a história que foi fazer essa entrevista de campo, trabalhando etnográfico com a burguesia, eu pensei ali que ficou plantada a sementinha dele, infelizmente. Olha, professor, eu acho que assim, sobre a modernização e a questão da modernização conservadora, que é talvez uma grande categoria que eu tinha feito a pergunta, se eu pudesse dar uma pinceladinha, porque eu acho que esse é um debate também que permeia isso, a ideia de São Paulo ser moderno, de São Paulo, esse imaginário paulista, que tem a ver com a própria ideia do seminário em si, enquanto o lugar mais moderno do Brasil, acho que tem até uma musiquinha que é o São Paulo, o coração do Brasil, algo assim, né? Então, se puder fazer esse apontamento, acho que era importante para a nossa comunidade aqui. É muito interessante essa, porque isso faz parte da mitologia paulista que a gente estava falando, que, de certa maneira, esses intelectuais de São Paulo mobilizaram isso para se legitimar também, não é? Porque o que acontece, a gente sabe, isso, toda a nossa conversa aqui no livro é também parte dessa história, conta, né, reflete sobre parte dessa história, não é? O quanto a maneira como o Brasil foi se tornando moderno, vamos dizer assim, né? Sem idealizar também o que seria esse moderno, porque quando a gente pensa o que seria o moderno, a gente pensa sempre no caso francês, teve uma revolução burguesa, uma burguesia moderna, mas se a gente for ver mesmo o caso francês é muito mais uma exceção do que a regra, né? O Brasil, quer dizer, a gente veio ao mundo entre aspas, não é? Mas a gente foi conquistado muito mais do que descoberto, né? Transformado numa colônia, o nosso próprio nome é o nome do nosso primeiro produto, nossa primeira matéria-prima de exportação, o pau-brasil, quer dizer, e 3 séculos Eu acho que o professor aqui travou. Que em alguns momentos vão ser associados a aspectos do passado que a gente não superou. Só que, na verdade, quando a gente olha esse processo no período longo, a gente vai ver que esses aspectos que a gente associa muitas vezes ao passado são aspectos que vão sendo reatualizados permanentemente nesse processo de modernização. Não é? É por isso que a gente chama, muitas vezes, de uma modernização conservadora, porque ela vai sempre sendo feita em acordos com aspectos do passado, sem superar, muitas vezes, esses aspectos. E ela é também uma modernização autoritária, porque muitas vezes ela ainda que com pressões vinda de baixo, mas ela acaba sendo decidida pelas instâncias do alto, vamos dizer assim, pelas elites. Não é? É o que o Gramsci, por exemplo, vai chamar de uma revolução passiva, que os autores gramscianos brasileiros, como Carlos Nelson Coutinho, por exemplo, Luiz Werneck Viana, vão dizer que o Brasil é um país por excelência de uma revolução passiva. Ou seja, ele vai se transformando, ele vai se modernizando, mas é uma modernização passiva, no sentido que ela é sempre com certos limites, no sentido de que sempre as elites tentam colocar obstáculos para que as classes populares possam assumir um protagonismo desse processo. Né? O que não significa que as classes populares nesse processo não estejam em movimento, não estejam resistindo e não estejam lutando. Não é? Mas, ou seja, é um processo sempre de uma adequação dialética entre passado e presente que vai fazendo com que exista transformações no Brasil, não é? Mas que essas transformações nunca, de uma certa maneira, signifiquem um salto qualitativo em relação ao que a gente não é? São Paulo, o que acontece nos anos 50, sobretudo, e isso faz parte desse projeto das elites paulistas derrotadas lá em 30, do qual faz parte a própria construção da USP, São Paulo, sobretudo nos anos 50, começou a se colocar como uma espécie de modernidade industrial mais pura, vamos dizer assim. Como um estado em que esses resquícios do passado,
que eram muito fortes no Rio de Janeiro, centro da nossa vida política e cultural, não eram tão fortes. Portanto, começou-se a se ter uma visão entre as elites, mas não só, de que pensar a modernidade de São Paulo, digamos assim, poderia nos ajudar a pensar nos obstáculos e nos problemas, os desafios da modernidade brasileira como um todo. Então, como você mencionou, o próprio fato do Fernando Henrique Cardoso fazer as suas pesquisas, sobretudo com a burguesia paulista, quer dizer, era um pouco, tinha um pouco essa perspectiva. O próprio Florestan dizia isso nitidamente, quando ele vai no CESIT, que era um grupo que eles tinham na época, o Centro de Estudos de Sociologia Industrial e do Trabalho, vai fazer um projeto para estudar o subdesenvolvimento no Brasil. Ele vai dizer, estudar esse processo em São Paulo pode ser interessante, porque sendo a burguesia paulista, digamos, a mais moderna, a mais avançada, se a gente vê os limites dela, a gente pode ver os limites da própria modernidade brasileira. Então, tinha essa ambição paulista, que é muito, no limite, como a gente sabe, é muito nefasta, não é? Que serviu para perspectivas políticas as mais deletérias, a gente pode dizer assim. Não é? Então, esse é um outro aspecto paradoxal dessa história. Professor Fábio, eu queria agora, se nós pudéssemos caminhar um pouco do que você vai apontar, que é a bifurcação, em certa medida, em que o senhor vai diferenciar que há um setor que é cooptado, digamos assim, pelo neoliberalismo, tanto o Francisco Belfort, que digamos, não estaria exatamente no mesmo campo do Fernando Henrique Cardoso e José Serra, toda essa turma aí, e por outro lado o senhor vai trazer um autor, que é o Robert Schweitzer, não sei se eu falo alemão, não é Schweitzer, mas eu sei que no Brasil acho que é Schweitzer, o pessoal diz, digamos assim, que seria uma excepcionalidade, a partir daí vai ser Paulo Arantes, ficou muito importante, foi ele que me ensinou bastante Hegel, por acaso. Mas, então, eu que pudesse tratar, porque, no fundo, o Schweitzer, eu sinto que ele é o fio condutor dessa reflexão, desses debates, assim, que o senhor procura elaborar e expor. Então, se pudesse contextualizar o que é essa bifurcação, e aí entrar um bocadinho já no Schweitzer, para tentar explicar essa figura, essa excepcionalidade que temos aí nessa tradição paulista de intelectuais. Não, perfeito, ótima questão. O que é interessante, o que eu tento fazer de uma certa maneira no livro, né, como eu disse, né, acho que esse é o horizonte político, a gente pode dizer assim, do livro, né, que é um balanço dessa tradição intelectual, um balanço que a gente pode dizer geracional também, não é? Um pouco a partir do que a gente vive, a partir da nossa experiência, quer dizer, tentar retomar a importância, porque a importância teve, não é, por bem ou por mal, de novo, não é, dessa tradição intelectual, não é, que foi muito importante na vida política brasileira até muito recentemente, de uma certa maneira ainda não é, para tentar pensar, digamos, os desafios que a gente tem nesse processo hoje e também tentar pontuar, não é, o quanto essa tradição de alguma maneira se esgotou. Então, aí esse movimento lá desde os anos 50 até mais recentemente, digamos assim, até o início do século XX, é mais ou menos esse o escopo, às vezes eu até avanço um pouco mais, esse é o escopo do livro. E o que eu tento mostrar, grosso modo, que nesse processo a gente pode visualizar três vertentes, digamos assim. Claro que é uma simplificação aí, né? Mas três vertentes. A primeira, que a gente pode dizer que é a hegemônica, a vencedora, por isso a ideia que eu retomo do Machado de Assis no Quincas Borba aos intelectuais paulistas as batatas, é sobretudo a esses intelectuais vencedores que ficaram com as batatas, não é? O Roberto Schwarz retoma isso para falar do Machado de Assis, não é? Que é o Fernando Henrique Cardoso, o José Arthur Gianotti, e lá na década de 90 vai se juntar a eles o Francisco Belfort, dentre outras, aqui para citar os mais importantes. Essa vertente, o Fernando Henrique, como eu mencionei há pouco, ele lá nos anos 60 tinha uma perspectiva cujas consequências políticas eram bastante radicais, a gente pode dizer assim, né? Ainda que ele não se engajasse nessa perspectiva naquele momento, né? A partir da década de 70, já ele vai construir a ideia de um desenvolvimento dependente e associado, não é? De uma luta democrática contra a ditadura, cada vez mais em aliança com setores neoliberais, não é?
Depois, isso para ir rápido, a formação do PSDB nos anos 80, 1988, um partido cujo nome indica se queria social-democrata, mas cuja rivalidade política, por assim dizer, com o PT, vai levar ele cada vez mais à direita, ao ponto dele se tornar uma alternativa para a própria grande burguesia brasileira, para levar adiante o processo de integração do Brasil à globalização neoliberal, que é o que vai acontecer nos anos 90. Não é? Ou seja, então, essa vertente, que é uma vertente que sai desse marxismo acadêmico, que nos anos 80 se torna, digamos, esses intelectuais que vão ser responsáveis, sobretudo o Fernando Henrique Cardoso, vão ser responsáveis por, digamos, racionalizar, liquidar, como queria o Fernando Henrique, a era Vargas, mas não por bons, digamos, liquidar aquilo que na era Vargas tinha os seus limites para ir adiante, mas liquidar a era Vargas, inclusive naquilo que a era Vargas, bem ou mal, tinha de positivo. Liquidar, não numa perspectiva socialista, como o PT queria, sobretudo nas suas origens, pensando numa perspectiva de classe, um novo tipo de sindicalismo. Liquidar a era Vargas e a herança nacional desenvolvimentista, vamos dizer assim, para instaurar o neoliberalismo puro e duro no Brasil, ainda que um neoliberalismo com pequenas tonalidades progressistas, muitas aspas no progressistas aí. Progressista é mais para distinguir, pensando na Nancy Fraser, do neoliberalismo mais reacionário, né, vamos dizer assim, mais que a gente vê hoje com figuras como Trump, como mesmo o Bolsonaro e assim por diante. Então, essa é a primeira vertente, a vertente vencedora, hegemônica. A segunda, a gente pode dizer, não é uma vertente que começa lá nos anos 70 com o Francisco Verfort. É uma vertente que vai dizer o seguinte, e o Verfort, desde de 69, ele já polemizava com o Fernando Henrique. Ele vai dizer, Fernando Henrique, você com essa história de dependência, você vai cair numa perspectiva muito nacionalista. Você vai falar, bom, o Brasil é uma nação dependente, portanto, o seu horizonte vai ser do que seria uma nação que não seria dependente, desenvolvida e assim por diante. Para com essa coisa de dependência. A gente tem que pensar o Brasil como um país capitalista e, portanto, a partir das relações de produção e da luta de classes. Então, a virada, a bifurcação que o Verfort produz nessa tradição intelectual é uma virada que eu chamei de classista, mais universalista, no sentido que ele vai dar um pontapé numa subvertente dessa tradição intelectual, que vai dizer que é preciso pensar o Brasil como se pensa qualquer país capitalista no mundo, a partir da luta de classe e das relações de produção. É por isso que o Verfort vai fazer as suas pesquisas focado na forma de atuação social e política das classes populares, subalternas, trabalhadoras. Mesmo quando ele está falando do período varguista e do populismo, ele vai dizer que o populismo é uma forma de que tenta subordinar as classes populares, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que o arranjo populista só existia pela forma de legitimidade popular que ele conquistou. Ou seja, ele vai dizer que as classes populares se tornaram um ator político inescapável da vida política brasileira. Então, o Verfort, o que é interessante é que ele vai abrir, digamos assim, um horizonte que depois vai ser ocupado por intelectuais, e o Verfort também vai aderir ao PT, e por outros intelectuais que vão aderir ao PT de primeira hora, sobretudo aqueles que vão se comungar em torno de um grupo, ou de um coletivo, a gente pode dizer assim, que vai formar uma revista do mesmo nome, coletivo chamado Desvios, do qual fazia parte figuras muito importantes do Partido dos Trabalhadores, depois, sobretudo, que vão se tornar muito importantes, como Marco Aurélio Garcia, Marilena Chaui, Elizabeth Souza Lobo, uma figura do feminismo extremamente importante, dentre outras figuras, Eder Sader, claro, sem poder esquecer dessa figura que infelizmente morreu tão cedo, tão jovem, não é? Então, são intelectuais que depois vão ser conhecidos muito como Thompsonianos, em referência ao historiador inglês Edward Palmer Thompson, porque exatamente o Thompson enfatizava o processo de formação e de experiência da classe operária. Então, eram intelectuais que diziam, olha, há um novo sindicalismo, há novos movimentos sociais, há um partido da classe trabalhadora, a gente tem que ver essa classe em movimento, esses novos atores que estão entrando em cena, como disse o Eder Sader.
e não ficar preocupado se a gente é dependente, se a gente ainda não é moderno. A gente tem que entender a classe tal como ela é, e ela existe, ela está aí, não é? E a última vertente, a gente pode dizer assim, que é a exceção dessa história, é um pouco representada pelo Roberto Schwarz, que depois vai se desdobrar na figura do Paulo Arantes e no último Chico de Oliveira, no Chico de Oliveira lá na década de 70, dos anos 2000 também. Não é? E você tem razão de dizer que, de alguma maneira, o Roberto Schwarz, mais do que um objeto de análise, por assim dizer, ele é também um fio vermelho da obra. Né? O André Singer, que escreveu muito gentilmente a orelha do livro, aponta isso com razão. Não é por que o Roberto Schwarz ele é, digamos, não é uma exceção, mas ele é ali uma figura que se distingue dessas duas vertentes. Primeiro, porque ele jamais vai aderir a uma perspectiva neoliberal, ele vai, digamos, fazer uma frente de resistência nessa história toda. Não é? Ele vai, como eu aponto, tentar, citando Walter Benjamin, salvar essa tradição intelectual do conformismo que, através do Fernando Henrique, dela estava se apoderando. Estou parafraseando aqui o Walter Benjamin, não é? Mas mais do que isso, o Roberto Schwarz, a grande, digamos, singularidade dele em relação a essas duas vertentes é que ele vai manter, e ele mantém isso até hoje, a unidade entre uma perspectiva de classe e uma perspectiva de nação. Ou seja, uma perspectiva que leve em conta o papel das classes sociais, a luta de classes, mas que também leve em conta o fato de que o Brasil é uma nação muito específica, é uma nação periférica, até hoje. Ainda que a relação centro e periferia tenha sofrido algumas transformações. Mas o Brasil é uma nação periférica, e isso explica, inclusive, a forma como a luta de classes se manifesta no Brasil. Veja aí como lembra um pouco lá o Wilmar Marini, sobre quem falamos há pouco, a despeito das diferenças. Mas então, o Roberto Schwarz, o que é interessante nessa história é que ele vai juntar essas duas perspectivas e vai, ao mesmo tempo, mostrar como, pelo modo como o Brasil se tornou moderno, o modo como a nação brasileira se formou, o fato de que não temos, por exemplo, uma elite, ele vai mostrar isso a partir, sobretudo, da análise dos romances do Machado de Assis, mostrando como o narrador do Machado de Assis mostra como nossas elites elas vão para lá e para cá, elas dizem uma coisa uma hora e dizem outra, ou seja, como elas são liberais quando lhes convém, escravocratas quando também lhes convém. Então, o Roberto Schwarz vai mostrar a própria forma como as classes sociais brasileiras se formaram faz com que as nossas elites não tenham nenhum interesse, não tenham nenhum projeto de nação. E é importante levar isso em conta para pensar a luta de classes, inclusive pensar a forma como as classes oprimidas precisam refletir sobre o Brasil e precisam, a partir das contradições específicas de um país periférico, pensar uma emancipação possível. Então, o Roberto Schwarz, uma das sacadas dele vai ser mostrar o quanto essa reflexão crítica feita num país periférico, num contexto de desenvolvimento desigual e combinado, num contexto de globalização, vamos dizer assim, ela se torna, ou melhor, ela detém um alcance crítico cada vez mais universal. O que ele está querendo dizer? Pensar a periferia, pensar criticamente a partir de um país da periferia do capitalismo, nos permite uma visão crítica do sistema como um todo, que pode ser mais interessante do que a visão de um intelectual, ou de um político, de uma intelectual, de uma política que está num país central. Porque da periferia, Marx disse isso no Capital, quer dizer, as colônias, ele disse, mostram a verdade oculta das metrópoles. Quer dizer, a periferia mostra a verdade oculta do centro do sistema. Então, isso é interessante do Roberto Schwarz, e o Paulo Arantes, digamos, um schwarziano de primeira hora, vai levar essa reflexão às últimas consequências. Quando ele vai falar do novo tempo e assim por diante.
Olha, essa é a pergunta que estava me faltando. Parece que o professor pensou que eu estava repetindo, porque eu acho que é impossível pensar Paulo Arantes e Schulweitzer sem pensar que são do ponto de vista periférico, né? Então, Sim. o departamento do ultramar, toda a produção que o Paulo Arantes vai fazer. Professor, agora já está dando com a nossa hora aqui, eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem final também, mas reforçar que já está no site da editora, para adquirir o livro, vocês é importante garantir que as editoras de esquerda, claramente, possam sobreviver nesse mercado editorial em que o papel está cada vez mais caro. Mas essa consideração final eu quero deixar para si aqui, querendo fazer uma provocação, porque eu acho que é importante a conjuntura, não podemos fugir da conjuntura, como que, infelizmente, parece que o governo Lula tenta nos aplicar aí neoliberalismo na veia, austeridade fiscal no ombro do pobre, por mais que venha aí o imposto de renda que só valer em 2026, se for aprovado em 25, então, será que isso também... por isso que eu estou falando assim, pessoal, esse nível é um pouco o debate do que eles estão vivendo hoje, acho que essa é a grande alegria de ler o livro, é perceber que está lá, mas é preciso retomar isso, ver quais são as dimensões políticas que essas ideias ganham forma, ganham materialidade, e isso tem implicação até o dia de hoje. Então, deixa essa provocação aqui para as considerações finais também. Uhum. Bom, eu queria mais uma vez agradecer imensamente a oportunidade para mim estar aqui podendo dialogar com os companheiros, as companheiras da TV 247, do Mais Esquerda. Um abraço especial ao Carlos pelo convite, pelo diálogo. Fica o convite também a todos aí para que vocês, quem puder adquirir esse livro, Lugar Periférico, Ideias Modernas, aos intelectuais paulistas, as batatas, um pouco que conta essa história sobre a qual a gente falou aqui agora, e que, como o Carlos disse, conta uma história do nosso passado bastante recente, não é? E conta uma história que pode nos ajudar a entender o nosso presente. Não é? De alguma maneira, eu sugiro, ao final do livro, não é, que essa é uma geração intelectual que teve a sua importância, não é, que muitos deles continuam pensando o Brasil, continuam contribuindo com a reflexão sobre o Brasil, mas como eles mesmos colocam, a gente conversa com o Roberto Schwarz, por exemplo, e diz, tá, mas como é que a gente faz daqui para frente? Ele sempre vai dizer, isso é tarefa para a geração de vocês. Quer dizer, eu fiz o meu papel. Por isso que eu sugiro que o Roberto Schwarz, o Paulo Arantes, o Francisco de Oliveira, eles são uma espécie de resistentes. Não é? O que eles fizeram, sobretudo a partir da década de 90, com a ascensão do neoliberalismo no Brasil, foi um pouco se colocarem como, Marilena Chaui também faz parte dessa história, se colocarem como aqueles que vão fazer o diagnóstico do que é esse país periférico, não é, que sem ter criado um estado de bem-estar social, no sentido forte do termo, passa por essa avalanche, começava a passar por essa avalanche neoliberal, que é sem fim, como a gente sabe. Não é? Então, eles se colocaram nessa perspectiva ao ponto que todos eles, com certa exceção do Roberto Schwarz, foram muito críticos em relação aos governos do PT, os primeiros governos, dois do Lula, o primeiro da Dilma, né? Para não falar do segundo, que aí a coisa já foi complicada desde o início. Né? Então, Chico de Oliveira foi bastante crítico, Paulo Arantes também. Não é? Mas, de uma certa razão, vendo no tempo longo, eles têm uma certa... eles não estão totalmente equivocados no fato de que a hegemonia neoliberal, a razão neoliberal, para dizer como o Christian Laval e o Pierre Dardot, quer dizer, essa forma que conduz a maneira como a gente vê o mundo, como a gente se organiza, como a gente age no mundo, não é? Ela se colocou de tal maneira que mesmo os governos do PT, as vitórias, não é, dos governos liderados pelo PT, não é bem, não foram bem governos só do PT, uma aliança com outros partidos também, não é que esses governos tiveram que, já que eles não tinham uma perspectiva de ruptura, tiveram que compor de alguma maneira, não é, tentando levar adiante perspectivas que não eram propriamente neoliberais, mas num contexto mais geral que a chantagem neoliberal era permanente. Então, esse é um contexto muito difícil, que, do meu ponto de vista, a saída, além da luta de ideias, da luta cultural, da luta ideológica, da luta política, seria também um processo de mobilização capaz de sustentar
não é um processo de enfrentamento a essa hegemonia. Porque na falta disso, o que a gente vê é o governo, e sobretudo o ministro da Fazenda, ser tragado, e com isso eu não quero dizer que ele não tem nenhuma responsabilidade, eu não poderia resistir a isso, deveria resistir a isso, mas ser tragado por essa chantagem permanente do mercado financeiro. E que, quer dizer, se não faz as coisas do jeito que a gente quer, o dólar sobe, os juros futuros sobem e assim por diante. Quer dizer, acho que o nosso horizonte tem que ser como resistir a isso, como organizar a resistência a isso, como construir, diria lá o Gramsci, um senso comum renovado, uma nova perspectiva política, social, econômica, em que a gente possa levar a cabo transformações estruturais, vamos dizer assim, que façam com que a gente possa enfrentar essa chantagem permanente do capital financeiro, sobretudo, não só. E claro que essa é uma tarefa complicada, que é mais fácil falar a respeito do que fazer, mas acho que esse tem que ser o horizonte, e como você falou, infelizmente, não tem sido esse o horizonte que tem se colocado nos últimos tempos, ainda que é claro, a própria vitória que a gente teve há 2 anos atrás tenha sido muito melhor do que se o governo anterior, se a figura, o presidente anterior tivesse sido reeleito, evidentemente. Né? Então, o cenário é complexo, difícil, mas você tem razão, a gente precisa conseguir dar um passo além, senão a gente vai ser sempre enredado nessa situação que parece sem saída, se ela se colocar dessa maneira como ela se coloca. Eu falo isso porque eu já estou há 15 anos aqui em Portugal e uma das coisas que a gente mais vê é justamente essa domesticação da esquerda. Infelizmente, é um processo de domesticação em que ou você cria uma capacidade de construir outros horizontes políticos. Aí eu acho que é aí que eu me afasto do Paulo Dantes, é a ideia do catastrofismo, ou seja, a coisa é isso. E qual é a saída? Assim, eu acho que nós estamos vendo um beco sem saída, num impasse, como o professor, que a gente vai precisar pensar. A crise climática está aí. Assim, é impossível pensar uma ideia de formação nacional se não pensar questão climática, ou seja, qualquer teoria explicativa ou de transformação que só pensa em dimensão nacional está esquecendo justamente esse fenômeno que está aí nos atormentar, infelizmente. Então, agradeço uma vez, professor, a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco, podendo dialogar, e recomendo que todos que puderem possam ler o livro, porque, insisto mais uma vez, não existe outra forma que não seja o estudo, a leitura, nem que seja coletiva, em grupo, mas é importante a geração da imagem, aí tudo é em post de internet, Facebook, coisa do gênero. Gente, tem uma informação não é necessariamente conhecimento, acho que é importante reforçar isso, não tem substituto, não me apresentaram outro, ainda que não seja a leitura e o estudo sistemático. Então, eu deixo essa mensagem final aqui para todas e todos, e agradeço você que nos assistiu até esse momento, e que domingo que vem estaremos aqui para mais um programa, para mais conversas, e que nós possamos sair um bocadinho aqui mais críticos e mais ricos. Então, pessoal, fiquem bem, até domingo que vem. Tchau.